Olá, continuando nosso curso de introdução à programação com Python na parte 4. Lembra que estava lembrando a questão dessa possibilidade aqui, que eu estava tentando lembrar na última aula? Então, eu verifiquei, eu acabei lembrando que, por exemplo, aqui eu dei um vetor, né? E ele tem dado com um vetor dentro de outro vetor. Então, no índice 3, né? 0, 1, 2, 3, tem um vetor dentro de um vetor. E aí, o que acontece? Você coloca 3 aqui, que é na posição 3, onde está isso aqui, e depois o segundo, depois indicar dentro desse vetor qual que eu quero eliminar. Eu quero eliminar o 0. Então, na posição do índice 0 aqui, que é o 2, eu quero eliminar, que acaba sobrando o 4. Então, tirando essa dúvida, eu acabei lembrando. Agora, continuando, nós vamos aprender, nós aprendemos o append, agora nós vamos aprender o count, que nós o que ele faz? Então o count ele retorna quantas vezes o elemento aparece na lista. Então vamos aprender, por exemplo, vou colocar, vou chamar de vetor, esse aqui que é grande, já temos ele aqui, e vou colocar todo esse cara aqui, igual, e vou colocar const vetor, sempre assim, vetor ponto count, que elemento? Quantos elementos? Vou colocar o 3 para saber quantas vezes o 3 apareceu. Eu escrevi alguma coisa errada. Ah, tá. Já vi. Por isso que eu tava achando estranho. Vetor ponto count, assim, dois. Então, dentro desse vetor aqui, ele aparece, se você for procurar, o número 3. Vamos contar. 1 aparece uma vez. Qual que é a segunda vez? Aparece aqui de novo. Então, não tem outra. Então, foi duas vezes. Então, nós aprendemos agora a questão do count. Nós temos também o extended. Então, como é que funciona esse cara aqui? Então, vamos colocar aqui. Acrescenta os elementos do vetor ao final da lista. Então, o que a gente pode fazer? Vetor. Vou colocar o comando extend. E aí, eu vou colocar dentro desse aqui, vai ter vou adicionar, por exemplo, uns elementos 100 e 50. Então, eu estou adicionando dentro do vetor. E vou colocar vetor. Eles são adicionados aqui bem no final do vetor. Então, vamos ver como é que ficou. 150. Então, nós vimos isso. Agora tem também o outro também que é interessante, eu estou vendo aqui, relembrando. Vetor. Então, só vou colocar ele que é mais fácil explicar comentando. Índice, vou colocar o índice 0 e vai o elemento 3. Vou colocar 30. Vetor. Repara o seguinte, então você está inserindo elemento na lista, no vetor, onde você esse elemento é esse aqui. Então na posição 0 eu estou inserindo o número 30.
Então com ele você insere na posição com esse comando, esse método de classe de list, você está adicionando o elemento que você quiser na posição que você quiser, certo? Então você vai estar adicionando isso dessa forma. Então primeiro você indica a posição e o segundo é o elemento, que pode ser aqui também, não necessariamente um número, mas pode ser uma string também. Certo? Agora vamos ver o outro também que é interessante, que é o tal do pop. Vetor pop. O índice, vamos colocar o índice 2. Opa, não é 20 não, é índice aqui. Ó, repara o seguinte. Remove, o que ele serve? Ele serve para remover o elemento da posição do índice e retornar, e o retorno. Então, ele vai remover o retorno. O retorno quer dizer que ele mostrou aqui qual que é o elemento que ele tirou. E se a gente colocar vetor aqui, não vai aparecer ele. 5 não aparece. Então a gente aprendeu, lembra que a gente aprendeu o delete, tem também o remove, que remove da lista o primeiro elemento igual ao elemento que a gente está indicando. Por exemplo, vetor ponto remove. Vou colocar o elemento 30, que é para fácil. Vou colocar 100, faço visualização. Certo? Vamos lá. Vetor. Eu sempre escrevo errado, né? Olha lá. O que acontece? Ele olhou o vetor e procurou o número e aí tirou ele. Ah, mas se tivesse, por exemplo, 3 tem vários. Tem. Então, se tiver o 3, então necessariamente ele vai tirar os números. Ele vai tirar o número, o primeiro elemento. Que aparecer. Então, o primeiro elemento que aparecer do 3, eu acho que é esse aqui. Esse aqui vai continuar. Vamos ver se eu estou errado. Vetor. Aí, ó, sumiu o 3 daqui, mas o segundo continua. Entendeu? Então ele vai remover o primeiro que aparecer, que ele vai contando da esquerda para a direita, mas continua o segundo, né? Então é um recurso. Para que vai ser isso? Então, quando você tiver um programa e você realmente precisa de alguma coisa, você pode usar esse recurso, que você pode ganhar um tempo e até o seu programa ser mais ser menor, né? Menos linhas de programa. Isso facilita a visualização, o entendimento dele, não só por você, mas por outra pessoa, que às vezes você vai passar esse programa para outra pessoa e ela precisa entender. Então, o pessoal da computação chama de legibilidade, né? Então, facilita o entendimento do programa. Então, tem o outro comando que é muito também usado, que eu vou colocar aqui, é o reverse, que ele inverte a ordem dos elementos da lista, que vou colocar isso, e aí não vou errar, vetor, ponto reverse, e aqui a gente não precisa colocar nada dentro, vetor. Então ele inverteu, o primeiro passou a ser aqui, né, a ordem dos elementos. Outro também que é bastante usado e eu gosto bastante é esse daqui. Vou colocar o vetor ponto sort. Ele vai sortear? Não.
Vocês vão ver o que ele vai fazer. Ó, ele colocou em ordem crescente os elementos, de 0 até... Repara que tem elementos iguais aqui, mas ele vai repetindo aqui também, mas ele coloca os elementos, o vetor em ordem crescente. E eu acho que das partes básicas, né, que você vai ver dos comandos básicos do vetor, então são esses que a gente vai ver. Posteriormente nós vamos aprender a mexer com matriz, então você vê que você tem a lista desse formato, você vai ter só de uma dimensão, né, você vai ter colunas também, e que vamos ver, bastante usado. Posteriormente a gente vai fazer alguns exercícios, né, em vez de usar só aqui essa parte aqui do idle, nós vamos fazer alguns programas para ficar isso claro, e nós vamos usando alguns recursos aqui, certo? Então, obrigado.